você ficou fazendo cobertura do Corinthians, você disse que antes ali no Lance, mas quando você foi para Globo, e você conviveu, acho, não tenho certeza, em coberturas muito com o Tite, né? Sim. Você deve ter feito muita pergunta pro Tite já, né? Primeiro que você falasse um pouquinho sobre como é que era acompanhar o Corinthians num momento tão vitorioso com o Tite no comando. Cara, eu sou titista, né? Acho que era um cara muito, muito acessível. Tinha uma coisa muito legal nas coletivas do Tite. Eu peguei a época que a gente frequentava o CT, né? Que já não existe mais. Ele dava coletiva toda sexta ali, todo pré-rodada. Então acabava a coletiva, ficava uma rodinha de jornalista tirando dúvida. Mas você vai jogar assim? Porque primeiro que ele mostrava o time, isso é impensável hoje, né? O cara botava os 11 em campo, todo mundo via. Mostrava pra todos os jornalistas. Pra todo mundo, você só não podia filmar a bola parada. Mas você via o time exatamente, se ele queria fazer um teste, tirava um ponta, botava outro, você via. Então e mesmo assim ganhava. Hoje escondem. E aí você tinha a dúvida do treino, você tinha uma dúvida tática, ele te explicava, tal. Então parece que eu tô falando de 20 anos atrás, 30 anos atrás, é menos tempo, assim. E acho que eu vi o auge do Tite, né? Eu não peguei a parte do começo ali, Tolima e tal, peguei no Brasileiro de 2011, então peguei vitórias ali, uma fase boa. Depois 2013, que ele teve uma campanha muito ruim no Brasileiro, né? Então via aquele sofrimento do Tite também, de querendo entregar. E a volta por cima em 2015, que foi épica, né? Acho que ele montou talvez o melhor Corinthians da década. É melhor que o de 2012, né? Eu acho que dos pontos corridos ele bate até no de 2005. É o time mais plástico, é o time mais bonito de ver jogar. Fiz coberturas legais nessa campanha. Deste século, talvez. O Corinthians entrava em campo sabendo que o Corinthians feio não ia fazer. Eu fiz a vitória contra o Galo em BH, fiz vitória contra o Atlético Paranaense em Curitiba. Era um time que jogava demais. O Mano não botava Renato e Jadson juntos em 2014, né? E o Tite encaixou os dois ali. Pegou 3x0 e o 4x2. 4x2, um gol de bicicleta do Luca, acho. Contra o Galo. Contra o Galo, Foi acho que Malcolm de cabeça, Wagner Love e Luca. Qual que era o segredo do sucesso desse time Tite? do Tite? Cara, eu acho que é gestão de grupo total. Ele era um cara muito Lidar diferente com pessoas, nisso. né? E ele sabia gerir as crises, né? Porque ele tinha muito cara que causava crise naquele time. Jorge Henrique, Emerson Sheik, o próprio Chicão, que é um ídolo da torcida, um cara, mas que internamente ali ele tinha alguns problemas também com o elenco, né? E o Tite sabia gerir isso muito bem. Quando não dava mais, afastou, né? O Jorge Henrique em 2013, que teve aquele problema... Da mentira. O Tite não suportou e tirou, mas ele já tinha falhado com o Tite outras vezes, né? No livro da Camila Matoso do Tite, ela conta até do episódio do Mundial, ali, né? Atrás de você, ali em cima, o livro dela lá. Aqui, bom, quem não leu esse livro, leia. Que teve um episódio de atraso, acho que até no Mundial, ou antes do Mundial, o Tite ia cortar ele, levou e ele foi super útil, né? Tanto que ele perdeu a posição de titular no primeiro jogo, se eu não me engano. Mas ali acho que foi uma estratégia do Tite. Jogo tática, né? Botou o Douglas. E depois ele volta, né? Depois ele volta e participa efetivamente do gol, inclusive. E você acha que o Tite, ele, pelas essas recusas que ele fez em relação ao Corinthians, a idolatria da torcida do Corinthians, a figura dele no Corinthians, você acha que ele perdeu um pouco de prestígio junto com o torcedor depois de tudo que aconteceu? Cara, eu acho que ninguém vai apagar a história dele, né? Do que ele escreveu e o que ele ganhou. Mas o torcedor que toda janela ou toda vez que alguém caía pedia o Tite já desistiu, né? Desistiu de viver isso de novo, de ter essa reedição. Ele já não é mais... Se o Dorival cair, acho que não vão mais começar a pedir Tite. Ficou acho um que a última vez foi essa assim. última aí, acho que realmente chega. Mas a história não apaga, cara. O cara acho que é o maior da história, né? É o maior da história. Eu chamo ele de seu adeusnor. Eu acho que ele é o maior da história do Corinthians, com certeza. Mas falou 5 vezes não pro Corinthians, realmente queimou. E o Tite não é mais o mesmo. Mas em alguns momentos ele fez bem em falar não. Com aquele monte de picareta. Vai pegar aquele Corinthians de 2023, acho que ele falou não nessa época aí. Pô, era um Corinthians que ninguém queria. Aí veio o Lucha. Mas era um Corinthians que ele ia manchar a história dele ali. Tem hora que você tem que recusar mesmo, porque
Sei lá, senão você vai com pinta de Salvador, passa 5 jogos, os caras querem te tirar de novo. Tem um superchat aí, você consegue colocar esse superchat no ar pra gente, que o meu não tá conseguindo rolar aqui? Grande Clebão. Kleber, se conseguir, eu te agradeço. Do João Antônio, porque ele tá falando sobre... Um abraço pra você, viu, João Antônio? Obrigado pelo superchat. Vocês acham que a comissão técnica era um diferencial do Tite? Eu direciono pra você, porque ele teve o Carille, com Carille e Silvinho, por exemplo, e em que momento o Filho começou a fazer parte? Cara, era um diferencial, o Carille cuidava só da defesa, né? E o Silvinho, acho que era o cara que cuidava do ataque. Antes teve o Delamore, lembra dele? Sim. Esqueci o primeiro nome dele, Delamore. Também era um cara que cuidava de... Não era Flávio? Eu vou pesquisar aqui. Clebão, consegue colocar esse superchat no ar pra gente aí, por favor? E aí o Matheus entra, acho que depois que o Silvinho sai, que o Silvinho vai pra Europa, talvez pro Manchester... E aí o Matheus acaba entrando. Eu acho que sim, e a comissão ela era composta por muitos personagens muito bons, né? O Fábio Maceridian, o Bruno Mazziotti, aquela estrutura do Corinthians funcionava muito bem. E o Tite tinha muita autonomia ali pra fazer as coisas funcionarem. Tinha o Edu Gaspar também, que era um cara muito importante no Corinthians, né? Conseguiu montar... Geraldo Delamore. Tinha um zagueiro que chamava Vinícius Delamore, que era da base. É verdade. Mas não eram parentes. E acho que o Edu Gaspar tinha um papel legal ali também de gestão. E depois acabou treinando o Alessandro, que teve uma sequência. Acho que acabou faltando, né? Teve um ano que saiu o Alessandro... E aí entrou o Wilson e o Sheik. Aí quebrou, né? É verdade, eles participaram. E esse Tite, só pra finalizar o assunto Tite, a gente viu no final de semana agora, porque o Tite é um personagem muito importante da história do Corinthians. Eu dizia até que pra mim o Tite era o maior nome da história do Corinthians, porque ele em um ano só ele conseguiu terminar com a piada do Mundial de 2000, porque o Corinthians ganha a Libertadores, então, não tem Libertadores? Tem, ganhou agora. Ele ganha o Mundial no final do ano, o segundo Mundial, o bimundial, e ele tira a piada que era o Corinthians não tem Libertadores, que em todos os estádios que você ia, a torcida rival cantava, e ali nasce o Palmeiras não tem Mundial. Então olha quanta coisa que o Tite não fez pro Corinthians. Ele fez nascer o Palmeiras não tem Mundial, porque estava acordar, né? Porque estava adormecido, tirou essa história de Libertadores e ganhou mais um Mundial, entre aspas, calando a boca de quem falava de 2000. Então por isso que eu gosto de falar do Tite, que eu acho que ele é enorme. Esse momento do Tite agora, a gente vê ele à beira do gramado, ele já é outro Tite, não tem tanta... Tá velhinho o Tite, né? Como tinha antes. Cara, eu acho... Tomou uma escovada do filho. Teve essa conversa com o filho também. Essa coisa do filho ficou estranha, né? Mas acho que... Normal, enfim... Acho que eles vão se resolver em casa. Mas eu vi uma coletiva do Tite esses dias, cara. Eu senti ele abatido, assim. Eu tô sentindo que ele ainda não superou essa coisa da seleção. Ele voltou muito machucado, né? Aquele lance da depressão pode estar fazendo. E acho que pesou muito pra ele essas campanhas ruins na Copa do Mundo. E teve aquele lance da Copa do Mundo que ele sai... O Brasil eliminado, ele sai, não cumprimenta ninguém. Isso ficou bem batido aqui no Brasil e tal. Eu sinto que ele ainda ficou com essa marca, sabe? Não encontrei o Tite nunca mais, assim, não tenho... Mas as coletivas que eu tenho visto ele ainda... Energia baixa, do jeito que vocês falaram, assim. Mas não resta dúvida que é um cara extremamente educado, sempre tratou todo mundo com educação. Às vezes que eu estive com o Tite, sempre foi muito bem educado comigo. Eu lembro uma vez... Eu tava com o Neto, a gente tava fazendo um programa no UOL Sport, e o Tite foi lá, e eu falei assim, ô Tite, fiz até a mesma brincadeira, eu falei, eu tava com a barba grande também, eu falei, se o Corinthians for campeão mundial, era a véspera do mundial, eu falei, vou raspar a barba, vou fazer promessa, ele falou, então você pode tirar a barba que a gente vai ser campeão mundial, e de fato foi, e eu fiz a barba, grande Adenor, cara, ele não tem como, assim, às vezes a gente fica puto, mas é aquele corno que a gente toma de uma mulher que a gente ama, um corninho, cara, depois a gente perdoa, tá tudo certo. Tem uma história legal dele, que não sei se vocês lembram que na época, enfim, o Twitter tava aparecendo ali, né, primeiros anos, e aí um cara fez um fake do Tite. Falava igual ele no Twitter e tal. Aí o Tite foi numa coletiva e xingou o cara. Esse cara fica me imitando. Não é o Adenor Mil Grau? Não sei se era Mil Grau. É porque o Mil Grau existe até hoje. Acho que era Adenor _Tite e tal, um negócio assim.
E aí depois explicaram pra ele que era uma homenagem, que não era... O cara não tava se passando por ele, né? Não tava querendo dar golpe em ninguém. Ó, Adenor Mil Grau, não é o Kelvin Mil Grau. Não é esse, porque era no Twitter, nas antigas ali. Nas antigas. Aí a gente levou o fake lá no dia seguinte no CT pra conhecer o Tite, ele abraçou o cara, pediu desculpa por ter xingado ele. Então ele se exaltava e depois entrava nessa de perdoar. E outra coisa que teve uma época que o Tite me encontrava e me chamava de Magrão. Ô, Magrão, você é Magrão? Eu falei, pô, por que ele tá me chamando de Magrão? Ele botou um apelido em mim, aí depois eu vi ele chamando diversas pessoas de Magrão. Eu falei, quem ele não sabe o nome? Se fosse eu, era gordão, né, velho? Mas você ia ser simpático. Eu ia ser gordão. Gordão. Pô, você é Magrão, Marcelo, faz parte.